Bom dia a todos vocês que estão acompanhando mais um Diretamente Podcast. Sejam todos muito bem-vindos. Já peço no começo do programa, curta, se inscreva aqui no canal, compartilhe essa mensagem. Hoje mais um testemunho especialíssimo dela que é profissional da área da saúde, uma irmã em Cristo, Jordana Salles. O tema de hoje, saber esperar, mas eu vou passar para o pastor Isaac Palma que fará a apresentação da sua prima. Sim, minha prima muito querida, e eu estou tendo o prazer de conversar com ela agora na fase adulta, né? A gente conversava quando criança, dava risada das conversas que a gente tinha em família, quando podia se ver, e hoje estou aqui conversando com ela para ela contar esse testemunho aí maravilhoso. Bom dia, minha prima, tudo bem com você? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, né? Poder falar desse testemunho, né? De tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida da minha família. E revendo, né? O primo, né? Que depois da fase adulta a gente, com tantas responsabilidades, né? Trabalho, essas coisas, a gente acaba não conseguindo se ver muito, mais pela internet, mas muito bom, né? Poder estar falando das coisas de Deus assim e tá revendo, né, a família assim também. Maravilha. Eu compartilho aí da sua afirmação, dessa introdução que você fez. Então, eu quero aqui também fazer aqui uma introdução, dizendo, né, que a Jordana, ela é casada com o Diogo, e o Diogo, ele já deu entrevista aqui nesse programa, ele já falou como Deus restaurou, né, a vida dele, o resgatou, transformou, deu uma nova vida, e casada, eu me lembro da época da Jordana namorando, e foi um longo período de namoro, e depois teve o casamento, né? Se vocês quiserem saber também como é que foi lá a lua de mel, o casamento lá no início, pode ver o programa lá com o Diogo. Mas eu quero dizer uma coisa, né? Teve um período, né, Jordana, onde você teve que esperar, né? Você soube, aliás, esperar a conversão verdadeira do teu marido. Conta aí como é que foi. Então, como ele já falou, né, no testemunho dele, nosso começo de casamento foi bem conturbado, né? Até por essa mudança de vida que ele ansiava, né, de mudar, assim, queria ter esse suporte, né, vindo da minha parte, e eu também não estava preparada para isso, né? Então foram muitas informações, muitas coisas assim que a gente precisou conversar, ou tinha coisas que eu já nem queria mais que ele me contasse, né, pelo peso, né, das coisas que ele vinha passando. Mas aí eu precisei aprender também, porque o Senhor, ele também cuidou de mim, né? Ele queria que nós estivéssemos juntos naquele momento, para o Diogo ter aquela mudança de vida que ele teve, e o Senhor quis me usar e quis que eu estivesse naquele momento ali, porque eu lembro que eu tinha feito oração quando o pastor falou para mim uma vez: tenha cuidado com o que você ora, né? Porque eu falava para o Senhor me usar, né, nas mãos dele, me usa. Assim, eu era jovem, né? Eu ia na oração, nas consagrações, e eu falava assim: eu me usa nas suas mãos e tal. E aí toda a experiência da minha vida com Deus assim maior que eu tive a primeira foi assim que eu me casei. E foi a partir do primeiro dia mesmo que ele veio me contar muitas coisas que aconteciam na vida dele que eu nunca imaginei. Então eu precisei colocar em prática, né, o que o Senhor fala de esperar e confiar no Senhor, né? Então não foi fácil, mas o Senhor tenho caminhado aí, estou aprendendo cada vez mais e que a gente tem que continuar, a espera não termina, né? Mas a Sim, a gente espera não já termina. consegue, não termina porque a gente vai colhendo, né, os frutos daquela primeira, só que continua vindo as coisas e a gente precisa continuar esperando, porque a confiança no Senhor, ela
até que um dia a gente vai estar lá no céu, né? Até o último momento, para viver eternamente com ele lá. Muito bem. Então, só para deixar aqui algo mais claro para quem está nos assistindo, né? Você casou, né? Teve como esse período de oração, Senhor me usa. Então, houve todo um sofrimento, na verdade, um aprendizado. Quando é que teve aquela mudança? Você sabe falar para a gente qual foi o período, assim, em anos, meses? Quanto tempo foi para as coisas começarem a se ajustar? Olha, é assim, é bem sutil, né? A mudança, porque ela vai acontecendo em processo, né? É um processo. Então, assim, primeiro foi o casamento, depois foi as revelações que ele ia me fazendo aos poucos, porque eu também não aceitava tudo, né? Tudo assim, muito repentinamente. Então, foi vindo aos poucos e conforme a gente ia conversando, ia tendo muitos atritos também, né? Porque a gente brigava pra caramba. Então, assim, não tinha como ouvir certas coisas e não ter um atrito, um desentendimento, né? Porque não foi uma paz, assim, né? Foi, nossa, que fácil, né? Que tranquilo que é passar pelas dificuldades e achar que a gente não vai se desgastar ou a gente vai se ver num momento assim de sem saber o que fazer. Então, o Senhor, ele foi trabalhando em mim também a paciência, né? Porque eu já sou uma pessoa naturalmente mais calma, né? Entre eu e minhas irmãs lá, eu acho que eu sou a mais calma. Só que isso não tem a ver com paciência, né? Não tem, ser uma pessoa calma não tem a ver com ser paciente. Só que eu acredito que o temperamento meu é mais tranquilo em relação a isso. Então, eu era diariamente a minha vontade de fugir, de sair daquela situação, de não querer estar ali, mas eu estava nos pés do Senhor e o Senhor, ele renovava todos os dias a minha força, o meu ânimo para continuar. E o Diogo, ele sempre me pedia para ajudar ele, que ele queria, né, permanecer, queria ter a família, que era o nosso sonho, o nosso desejo desde o começo. Então, a gente queria ter uma família, então, aquilo tudo que estava acontecendo, que eu não imaginava que acontecia com ele, eu precisei diariamente perdoar, né? Perdoar, ter paciência, porque ele realmente ele foi mudando a situação. Então, eu precisei confiar em Deus mais ainda, só que e acreditar nele também, perdoar de verdade, né? Só que foi um processo, né? É bem lento, mas quando foi, eu senti mesmo que o Senhor estava cuidando de mim, foi quando eu fiquei enferma, né? Que eu tive uma enfermidade e eu precisei me cuidar, que eu tive um câncer, né? Então, acabou, minha vida parou tudo, né? Eu trabalhava numa empresa, até era na indústria, eu não era da área da saúde ainda. E aí o Senhor, ele eu tinha feito vários planos para minha vida, eu estava saindo de uma empresa, só que o Senhor falou, agora não, né? Então, agora vai ser outro momento. Então, eu tive que zerar todos os sonhos, planejamentos que eu tinha feito, né? Resetar, assim, porque eu estava começando um outro ciclo na minha vida. E o Senhor, ele mostrou que era para curar mesmo aquela área minha emocional, né? Do meu coração, de tudo que eu tinha passado em relação ao meu casamento. Porque o meu marido, ele foi aquele momento que ele se converteu, né? Verdadeiramente ao Senhor. E ele, vou dizer que mais de 10 anos depois, né? Só que, como eu falei inicialmente, foi um processo, né? Que a pessoa vai vivendo, vai mudando e vai tendo perdão, e aí a gente vai ajustando uma coisa e outra.
Mas na fase do meu tratamento foi quando virou, né, uma chavinha ali, e aí as coisas começaram a acontecer na fase da cura, né? Da cura emocional e física também. Então, primeiramente, eu aprendi a esperar no Senhor para ver, né, uma mudança na vida do meu marido. E depois eu aprendi a confiar, né, que aquilo ia ser transformado. Então, foi naquele momento que eu nunca imaginei, né, no momento de uma doença em que eu fiquei, assim, totalmente entregue, né, porque eu não duvidava do que o Senhor poderia fazer na minha vida, e também tinha entregado a minha vida ao Senhor para que, se fosse vontade dele, eu não sabia se eu ia sair bem, se eu ia para o céu. Então, já entreguei minha vida para o Senhor. Falei, Senhor, está nas tuas mãos, o Senhor sabe tudo que o Senhor me fez, o Senhor que sabe dos meus sonhos, dos meus planos, e agora está nas tuas mãos. Então, assim, eu só vivi aquele momento para que o Senhor agisse, né? E assim, é um momento que é bem delicado, né? Porque muitas pessoas estão passando por esse momento, neste momento, não tem a fé, a esperança que a gente, no momento de enfermidade, a gente perde totalmente, né? A força, né? A força, o ânimo. Então, o Senhor me mostrou muito que Ele estava cuidando de mim mesmo, cuidando com os irmãos em oração, na minha igreja, a família orando por mim, o meu marido cuidando de mim, assim como eu nunca tinha sentido, né? Ele cuidou de mim, esteve comigo do meu lado todo o tempo. Então, eu senti realmente que o Senhor estava fazendo uma transformação ali naquele momento. Então, se fosse para eu viver ou não, eu já estava vendo já um agir de Deus ali naquele momento, naquela fase da minha vida. E aí eu aprendi mais uma, né? E vivi também mais um milagre, que foi a cura minha física e a emocional. O Senhor me curou e eu pude ver novamente um namorado, né? Porque no começo do casamento eu praticamente me decepcionei, né? Com a pessoa que eu tinha escolhido para estar ali. Mas o Senhor, ele mudou, ele trouxe de volta aquela admiração e aquele olhar, né, que eu tinha que ter pelo meu esposo desde o começo. Então, naquele momento foi a conversão dele que eu acredito que foi que fez todo essa mudança, né, no nosso relacionamento assim também. Bom, posso fazer uma pergunta, pastor? Por favor. Que assim, para aqueles que estão nos acompanhando nesse Diretamente Podcast, nós tivemos essa entrevista com o Diogo, missionário, e ele se abriu na entrevista, contou que teve uma adolescência muito difícil. Ele contou, né, sua história pregressa antes de ser tocado pelo Evangelho. E pelo que a Jordana nos trouxe aqui, ele omitiu muitas coisas dela para casar, né? E aí, no casamento, ele soltou, né? Soltou todo, porque alguém que já foi dependente de alguma substância fica e se torna uma pessoa adicta. Então, é uma luta constante, né, para que a pessoa não recaia naquela situação antiga. Então, eu imagino o choque que você teve diante desta novidade. Antes de entrar no processo milagroso da sua recuperação do câncer, eu gostaria de abordar um pouco mais essa questão do choque que você teve quando recebeu tudo aquilo que estava represado, né, do período de namoro, que ele deixou claro aqui que te amava e não queria te perder, né? Então acabou omitindo muitas coisas que deveriam ter sido faladas antes do casamento, né? Então, esse primeiro choque, você chegou a pensar em deixar o seu casamento para trás, falar,
a base não foi feita com base na verdade, então não será duradouro. Ou você estava tão certa naquilo que Deus tinha falado contigo que mesmo diante dessa situação, você reuniu forças para superar esse baque. Não, eu não acreditava que ia dar certo. E desde o primeiro momento, assim, com a mais simples informação, que foi a do início mesmo, assim que a gente estava indo, né, para a lua de mel, como ele contou no testemunho, ele já começou a falar alguma coisa, para mim já era inaceitável. Então, eu já fui, né, já criei uma barreira, um obstáculo, assim, aí chegou num momento que eu não queria nem ouvir mais. Eu não queria que ele me contasse mais nada. Então, assim, teve muitas coisas que eu fiquei sabendo depois de anos, assim, sabe? Tô falando sinceramente, porque naquele momento que eu casei, eu só queria viver o que eu sonhei, né? Do casamento, da lua de mel, do passeio, né? Para uma moça, eu tinha 20 anos, então assim, eu estava vivendo toda aquele sonho. Então, assim, não estava preparada para compartilhar traumas, né? Porque até para mim eu não tinha nenhum. Então eu ainda falava, e eu me lembro assim que aí eu chorava todo dia eu chorava, eu queria ir embora, eu não queria ficar ali. Eu fiquei com muita vergonha, então eu me isolei assim dentro de mim, a minha família não podia nem imaginar tudo aquilo que eu estava passando, né? Em relação às drogas, assim, eu não fiquei sabendo de início, não fiquei sabendo, eu não tinha assim amizade, né, com pessoas dessa, não desse, com pessoas relacionamento com amizades assim, né, que tinham, que usavam droga, né, que bebia. Minhas amigas não eram assim, minhas amigas eram da igreja. Então eu não sabia assim o que estava acontecendo com ele. Então muitas vezes ele passava mal, né, ele tinha um mal-estar assim, eu não sabia por que era. Isso só depois de um tempão que eu pensei assim, nossa, era por causa daquilo. Ele estava com abstinência, então ele estava tendo algumas coisas, algumas reações que eu não sabia. Aí eu ficava envergonhada, assim, muito envergonhada de não saber, de não conhecer a pessoa com que eu tinha acabado de me casar. Então, ao mesmo tempo que eu queria terminar o casamento, eu ficava pensando assim, eu me culpava muito, porque como que eu vou falar pro meu pai, pra minha mãe, que eu não quero mais estar casada com o Diogo, sendo que eu namorei um tempão e agora eu não quero mais. Como que eu vou falar para as pessoas? As pessoas vão me perguntar, né? Por que terminou? Por que não deu certo? Sabe, um casamento, então, para mim um casamento é uma coisa muito importante para chegar um dia, uma semana, ou que fosse um mês, eu falar, não quero mais, não aceito a pessoa por causa disso e aquilo, que qualquer que fosse o motivo. Então eu fiquei muito envergonhada, então eu me culpei e eu não aceitava e eu não queria ouvir ele me falar todas as coisas que ele passava, então eu não queria que ele compartilhasse essa coisa da empatia, né? Ai, vou me colocar no lugar dele, eu não queria, eu orava, falava com Deus, Senhor, como assim, e o nosso combinado, né? Então, assim, como assim, né? E agora? Como assim? Eu orei, né? Eu estava firme na igreja e tal. Então, para mim, foi assim, eu tinha sido enganada, mas o Senhor, ele tinha um plano na vida do Diogo, né? E eu acredito que a minha vida foi um instrumento, né? Para que ele tivesse essa mudança, né? De vida. Eu tinha, assim, em alguns momentos de oração, eu tinha, assim, o Espírito Santo falava comigo que eu tinha que estar ali, que eu precisava, né, falar de Jesus para ele. Então, assim, muitas vezes eu me vi pregando pro Diogo, né, apontando o dedo na cara dele, não, você não pode isso, não pode aquilo, então, porque a gente brigava muito mesmo, brigava.
porque eu não vou aqui falar, que lindo, né? Nossa, que lindo. Porque às vezes algumas pessoas me perguntam, depois que eu conto o testemunho, para eu aconselhar assim, eu conheço uma pessoa e ele faz uso de certas coisas, eu já falo, sai fora, sai fora, não aconselho, né? Porque no meu caso, foi assim, o Senhor, ele me conhece, ele conhece o meu temperamento e as minhas vontades, minhas decisões. Então, ele sabia que se eu soubesse de alguma coisa disso também, eu também não ia aceitar. É como assim, você topa, é igual você saber, você topa passar por um desafio, né? Para você ter uma bênção tal. Se você souber tudo que você vai passar durante aquele desafio, você fala, não quero. Não, muito obrigado, sabe, Senhor? Muito obrigado, Senhor, não quero. Se a gente, Jesus pegar e falar para nós assim, você quer passar por tal coisa para você receber? Você vai falar que não. Eu falaria que não quero passar. Não aceito. Mas o Senhor, ele me conhecia. Então eu tinha que não saber o que iria acontecer, o que se passava com a vida do Diogo. Eu precisava não saber, porque eu não ia aceitar, eu não ia concordar, eu sabia o que eu queria. Eu queria um noivo íntegro, honesto, saudável, né? Todas aquelas coisas assim. Eu não queria uma pessoa cheia de problemas e traumas, assim, né? Um modelo, né? E aquele momento foi para o Senhor cuidar de mim também, porque eu estava fechada, não queria saber o que ele passava. E eu fui muito dura algumas vezes também, né? Eu reconheço mas o Senhor, ele me conhece, né? Então foi todo um processo, né, que nós tivemos que passar, tanto ele quanto eu, para a gente poder chegar até aqui onde nós chegamos e o Senhor continuar cuidando do nosso coração, para a gente poder agora nesse momento estar testemunhando, né, falando do amor de Deus, né, pelo Diogo e por mim também. Sim. Muito bem. Eu acho muito importante esse último relato aí da Jo. Por quê? Porque nós vivemos no Brasil, né, com a confissão positiva, teologia da prosperidade, todas essas coisas, muitas vezes passa a ideia de que cristão não sofre, né? Passa a ideia, existe uma diferença entre viver uma vida de triunfo e uma vida baseada no triunfalismo, que é passado muitas vezes nas igrejas por aí, né? Aquela máxima, até bem conhecida por uma igreja, e pare de sofrer. Quando você sofre, na cabeça desse povo, é como se você não estivesse com Deus, ou os demônios estivessem lá, os encostos, todas essas coisas que a gente conhece bem aqui do Evangelho Tupiniquim. Mas eu já falei algumas vezes, porque eu li, e também por viver isso, né? Aquela frase do C.S. Lewis, né? Que Deus, ele sussurra nos nossos prazeres e ele grita no sofrimento. O sofrimento é um megafone de Deus para o mundo surdo. Então, enquanto a Jo falava aí o testemunho dela, eu acredito também, como ela mesma já falou, que é como se também ela tivesse surda, de um certo sentido, para o Deus da Bíblia. Porque eu entendo a questão do sonho, a questão do ideal, só que o mundo, muitas vezes, ele não é ideal, ele é real. E, de uma certa forma, tudo isso aí, certamente, aliás, aproximou tanto a Jo de Deus, quanto o marido dela, né? Então, mas eu gostei muito também da sinceridade dela, né? Ela chega e fala assim, se eu for dar um conselho para alguém, sai fora. Esse é o melhor conselho que eu acho que a pessoa tem que dar para alguém.
Mas tá sendo construído aqui, Jô, uma linha do tempo. Ela não tá retinha assim, né? Ela tá assim, ó, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E quando eu tô lá embaixo, quando eu penso que tô fraco, aí é que eu tô forte. Deus vai lá e me puxa com a mão, né? Então teve a questão do casamento, né? Teve a questão das decepções, mas também teve a questão da restauração, que vai acontecendo aos poucos, é verdade. Teve a questão da doença. E aí, vamos partir para essa parte aí. Já não estava legal, vamos dizer assim. Aí você descobre que estava com uma doença. Como é que foi para você? Eu imagino assim, você já tinha tomado um soco de direita, aí foi de esquerda, como é que foi o negócio aí? Ai, foi mesmo. Foi, e eu acredito, assim, eu quase foi nocaute. Porque tava, pra mim, tava chegando num momento, assim, de estabilização financeira, pelo menos, né? Porque eu ganhava bem no meu trabalho, né? A gente já estava aqui no nosso apartamento, então as crianças estavam, né, com seus. As crianças eram menores, estava todo mundo bem. E aí aconteceu, de repente, assim, né? É, eu, a empresa fechou e eu perdi, fui mandada embora, só que eu tinha um dinheiro bom para receber da empresa. E eu tinha acontecido já uma ocasião, há uns meses antes da minha demissão, que eu fiz uma curetagem, né? Tinha dado lá uma doença, mola datiforme que chama. E aí foi feita uma curetagem. Então, para mim, estava tudo normal, eu estava me sentindo bem. E começou a ter novos sintomas e eu tinha um pedido médico para fazer um ultrassom e nesse momento eu já tinha sido mandada embora. Aí eu peguei e paguei o exame e no exame mostrou que tinha uma massa crescendo fora do meu útero. E a moça do ultrassom falou: Nossa, você é muito nova, moça. Então eu já pensei assim: Ei, o negócio tá feio, né? Só que eu não tinha mais convênio. Então foi no final do ano de 2016. O Diogo tirava férias em dezembro e daí nós fomos passear. Falei assim, amor, vamos passear, vamos fazer alguma coisa, porque eu não tenho convênio, a gente vê o que a gente faz. Então, eu fiquei com aquela notícia, assim, aquela notícia inicial, né, de que alguma coisa tinha, porque eu já estava sentindo também, né, eu sentia umas dores, assim, do lado esquerdo. Mas aí eu é como se eu tivesse desligado, assim, desliguei totalmente. Não que eu não quisesse acreditar, mas que eu ia deixar as coisas acontecerem o que fosse para acontecer. Mas isso eu fui procurando, né? Pesquisando, né? Sempre muito curiosa sobre o que poderia estar acontecendo. Então, pesquisei, encontrei médico no Facebook. O médico me indicou um consultório em São Paulo, o centro de referência da doença da mola datiforme. E, assim, tudo preparado por Deus, né? Porque eu sem convênio. O médico me deu o telefone da médica que faz o atendimento. Tudo isso pela internet, né? Pelo Facebook. Então, eu vi que o senhor já estava cuidando de mim ali. Então, eu consegui uma consulta, e é do SUS, lá no Hospital São Paulo. E eu consegui dia 3 de janeiro, que tinha era dia 30 de dezembro, eu consegui falar com esse médico do Facebook. No dia 3 de janeiro, eu já tinha conseguido marcar uma consulta. Então, assim, foram tantos milagres no caminho que eu não tive tempo para parar para pensar assim, por que eu? E agora? Né? Então, assim, tinha um dinheiro para receber, então, durante 8 meses eu ia estar recebendo, porque fizeram um acordo com o sindicato, eu não ia receber a rescisão inteira, assim, na hora, então foi pago parcelado. Então, assim, eu fiquei assim, perplexa, né?
Então, digamos, o meu marido, ele tem outra visão desse período, né? Tanto que o testemunho dele também tem a ver com isso, né? A conversão dele tem a ver com isso. Então, mas para mim, naquele momento, eu estava vendo o Senhor fazendo milagres. Então, assim, consegui a consulta no dia que a médica chamou a gente para conversar na sala. Vem aqui que eu vou conversar com vocês. Eu fiquei o dia inteiro fazendo exames, um monte de exame. Chamou a gente na sala e falou assim, pronto, é igualzinho no filme. Eles chamam a pessoa numa sala separada, vem você e tem que estar acompanhado. Aí lá fomos nós, eu falei assim, pronto, é aquilo mesmo que eu tinha lido, né? Eu já tinha lido sobre o assunto. Então eu falei assim, nossa, pronto, agora eu tô com câncer e vou ter que fazer o tratamento. E foi exatamente isso. E a médica foi falando. O Diogo chorava um montão e eu ali. Só ouvi ela falando que tinha 100% de chance de cura e eu só fiquei parada naquilo. Só ouvi, ela falou que meu cabelo ia cair, que ia ser uma quimioterapia forte, e por causa da minha idade, por causa do estado do câncer, né? O local que ele estava também. Eu ia precisar fazer uma quimioterapia forte. Era dia 5 de janeiro que eu consegui essa consulta. E no dia 9 de janeiro eu já ia começar a fazer o tratamento. Então, assim, é muita informação, né? Então, ao mesmo tempo que você está com uma enfermidade, você já vai começar a fazer um tratamento, não é na cidade que você mora, mas, assim, o Senhor estava preparando tudo. Então, a família do Diogo mora lá em São Paulo. Então, eu já tinha essa coisa assim, eu já tinha levado, para você ter ideia, eu já tinha levado uma mala pronta para que se eu fosse fazer uma cirurgia, eu já estava preparada para a cirurgia. Então, eu já tinha uma mala bem grande lá preparada, assim. Então, não foi necessário, porque, se eu não me engano, dia 5 de janeiro foi numa quinta-feira. Então, voltamos para casa no sábado, encontrei minhas irmãs, elas vieram aqui em casa, meus cunhados, contei para elas o que estava acontecendo, nós oramos, minha irmã mais velha já me trouxe uma caixa, um monte de lenço que eu fosse precisar, porque meu cabelo ia cair. Fizemos uma oração. Minha irmã disse que a minha mãe falaria para mim, porque a minha mãe, ela tem Alzheimer, né? Então a minha mãe falaria, vai, não tenha medo, que vai dar tudo certo. Então foi nisso que eu me apeguei. A minha família estava comigo, meu esposo, então eu só fui e confiei em Deus e falei, Senhor, está nas tuas mãos, o que for para acontecer, a minha vida é tua, até aqui eu vivi para o Senhor e o Senhor sabe de todas as coisas. Mas assim, os milagres não foram parando por aí, né? Porque cheguei lá no hospital, uma amiga minha de infância, a Uda, trabalhava lá no hospital. E ela ia me ver todos os dias para ver como que eu estava, porque o início do tratamento eu fiz internada. Então, ela ia todo dia me ver. A igreja, né, ajoelhava e orava, então a Viviane me mandava, a igreja ajoelhou inteira para orar por você. E eu sentia, os irmãos me mandavam mensagem falando, olha, eu coloquei o seu nome no livro de oração. Tinha vizinhos meus que levavam meus filhos para a escola e buscavam, comprava um uniforme, a minha irmã levou ajuda, porque assim, a gente, mãe, né, a gente não simplesmente vira as costas e fala assim, que aconteça. Não. E agora? E meus filhos? Então, tinha os vizinhos que iam buscar meu filho na escola, que estavam acompanhando minha filha para buscar um uniforme. Minha filha nunca tinha andado de ônibus sozinha, então ela foi aprender a andar de ônibus. E eu não estava, né? Então, assim, por quê? Porque o começo do tratamento, eu comecei em São Paulo e eram durante muitos dias, né, da semana. Então, às vezes eu estava segunda a terça indo para lá e para cá,
E aí na quinta era consulta e na sexta era exame, e tudo lá no Hospital São Paulo também. Então eu passei um período de 5 meses que foi o tratamento, para lá e para cá, né? Mas o senhor preparou também o transporte, que primeiro a gente ia de carro, e aí algumas pessoas, o pastor da igreja também chegou a me levar, depois a gente conseguiu ambulância pela prefeitura, que a prefeitura levava, então 3 horas da manhã a gente estava de pé para ir para São Paulo, e às vezes 10 horas da noite eu estava voltando. Então, assim, foi muito, foi muito amor. Eu me senti, assim, muito amada. Pode parecer até assim, claro, né? Eu estava frágil, eu estava sem força, mas aí quando eu não estava podendo fazer, tinha sempre alguém fazendo por mim. Então, mesmo uma simples oração, né, que a gente, assim, vamos. Às vezes a gente não tem o tempo de pegar ou a vida é tão corrida, a gente não ajoelha, não dobra o joelho e vai orar. Mas quando eu entrava dentro da ambulância, às vezes, meu marido estava lá comigo, uma ambulância bem apertadinha, às vezes, ele ficava até encostado na porta, que o senhor guardou ele de não abrir aquela porta e ele cair. Mas assim, eu ia orando, falando, Senhor, tá nas tuas mãos esse dia, né? O Senhor me leva. Às vezes eu nem orava, eu só chorava. E então, quando eu não tinha forças para estar fazendo isso, tinha alguém fazendo por mim. Então, a igreja estava de joelho, minha família estava de joelho orando, pessoas estavam cuidando dos meus filhos, o Senhor estava mandando pessoas assim que eu nunca tinha visto na minha vida, né, para estar cuidando de mim ali, como os profissionais de saúde, né, que eu naquele momento eu acabei assim, nossa, é isso mesmo. Eu sempre tive o sonho de fazer enfermagem, né, e nunca consegui. E naquele momento de cuidado ali, que eu vi assim, não, agora eu preciso focar nisso. Um dia eu quero ser igual a essas pessoas, porque a diferença que faz na vida de uma pessoa, né, um profissional ali do lado, assim, para estar dando um apoio, assim, eu senti muito Deus naquilo tudo. Então, Deus, ele cuidou de mim do começo até o final. Então, eu não vi isso assim como o final de uma história, né? Mas se fosse para o Senhor me levar, que eu entreguei a minha vida para o Senhor, falei, Senhor, se for da tua vontade, eu acho que é mais, a gente fica tão fraco, assim, tão desanimado, as medicações, ela te esgota, né? Eu chegava em casa e dormia, então eu entreguei minha vida para o Senhor, falei assim, ó, Senhor, faz a tua vontade, mas o Senhor não me deixou em nenhum momento, e eu cheguei até o final, até que zerou, né? Aquela doença, ela zerou em 5 meses. Eu consegui terminar o tratamento e ainda tinha o sustento, né? Que o Senhor não deixou a gente ficar sem sustento de nada. Tudo que a gente precisou, tudo que eu precisei na minha alimentação, que eu precisava comer coisas, né, diferentes, diferenciadas, assim, que não tinha geralmente em casa. Mas o Senhor garantiu isso daí, então eu não tenho como negar, não tenho como negar o cuidado de Deus assim naquele momento na minha vida, não. Foi muito lindo. Perfeito. Momento de enfermidade, principalmente num processo tão sério, né, como o seu processo, câncer, eu tive um AVC. Então, um processo de enfermidade é um processo de muita guerra espiritual. Cada pessoa tem lá a sua vida, a sua guerra. Eu converso com algumas pessoas que passaram por processo assim, e cada uma tem uma história. Eu tive a minha, eu estive muito forte durante um período, né? E quando eu recebi a notícia que justamente aquilo que era o meu meio de louvar a Deus, né, o meu instrumento, seria tirado a partir do momento que eu não teria mais o movimento do lado esquerdo do meu corpo. Naquele momento começou aquele debate
né, pensamentos, né? Pensamentos, o adversário coloca coisa na nossa cabeça de que adiantou isso, de que adiantou aquilo, aquelas dúvidas, o porquê eu, né? E ao mesmo tempo as boas lembranças tentando alimentar essa guerra espiritual. É um processo que eu acredito que todos passam, cada um à sua maneira. E eu, assim, ao final, quando você percebe que quando você fala da vitória, é o que parece para alguns que estão ouvindo que foi um processo simples, que não teve toda essa guerra espiritual constante, porque é fato científico, né? Você da área da saúde, o professor na área da saúde também, em algumas disciplinas, é fato científico que o nosso emocional faz muita diferença no tratamento. É. A fé, ela move, a fé, ela opera. Teve algum momento nesse processo que foi marcante para você, porque você percebeu que era um momento que você estava até se entregando, mas algo aconteceu que você falou: não, não, eu estou viva e vou viver, né? Teve esse momento marcante no seu tratamento que toda vez que você lembra, você agradece a Deus e se emociona porque foi para você uma virada de chave? Olha, o Senhor, ele fez milagres assim diariamente, né? Então eu estava muito sensível, né, a tudo que acontecia, porque a gente acha que é a gente que está fazendo alguma coisa, mas não dependia de mim, né? Então, assim, muitas vezes eu estava lá, fraca, né? Porque na segunda-feira, principalmente, era o dia que eu ficava das 9 até as 7 da noite na medicação, né? Na bomba de infusão, quem está sempre no hospital conhece a bomba de infusão, ela dá, né, a quantidade correta da medicação para estar correndo ali no seu organismo. Então, eu ficava das 9 até 7 da noite na medicação. Então, eu ficava naquelas poltronas ali, dormindo, que eu só tinha vontade de dormir. Aí, um dia, meu marido estava comigo lá, ele ia sempre nesses dias mais longos, e aí um dia eu estava lá dormindo e ele apareceu com, eu sempre conto isso, um milkshake. E por um milagre, assim, eu não fui, durante o tratamento, eu não tive muitos enjoos, né? Na verdade, eu até comecei a comer mais para poder ajudar meu organismo, né? A lutar contra aquilo. Mas o meu marido, ele chegou com um milkshake, assim, de morango. E, nossa, aquilo me deu uma alegria, assim, tão grande, porque é como se fosse um refrigério, sabe? É uma coisa simples, uma coisa boba, né? Mas, assim, ao mesmo tempo que eu estava precisando de um alimento que eu não tinha comido nada até aquela hora, ele veio com uma coisa que eu mais gosto. Então, assim, né, uma coisa e bem gostoso, assim, do McDonald's. Não fazer propaganda, né? Um milkshake. Nossa, eu olhei para esse nossa, meu marido. Então, assim, eu me senti tão amada, assim, sabe? Nossa, que coisa mais maravilhosa. Aí eu tomei aquele milkshake, assim, nossa, foi como se eu tivesse, falei assim, não, dá para você aguentar mais um pouquinho, né? Não é o fim, sabe? Então, muitos momentos teve esses detalhes, assim, de Deus, assim, às vezes a gente estava voltando para casa na ambulância, e eu lembro dessa imagem, né, da estrada, assim, aí eu olhava e eu lembrava, assim, nós dois lá dentro da ambulância, né, naquele contexto, né, todo, assim, e eu lembrava que meu pai falava assim, acorda criança, quando a gente viajava, acorda criança, para olha a paisagem, né, olha a paisagem, então às vezes eu olhava para fora, eu lembrava do meu pai falando, olha a paisagem. Então, o Senhor falou comigo até num momento que assim, eu me sentia. É igual você falou, cada pessoa tem uma experiência. Então, tinha vezes que eu estava lá na minha mente, lá pensando assim, nossa, tipo, é como se eu tivesse caído de paraquedas e Deus, o Espírito Santo falar para mim, abre o olho, abre os seus olhos. Então, não era para eu
E aquele momento eu só queria dormir, eu só queria ficar quietinha, mas ele queria que eu abrisse meus olhos, era para eu ver. Então eu falava para o Senhor que eu sabia que ele queria me ensinar alguma coisa, abrir meus olhos. Então, quando eu tava, olha a minha cabeça, né? Eu sou uma pessoa meio figurada, assim, então tudo eu imagino igual um monte de figurinha. Então, assim, tô caindo de paraquedas e o Senhor fala para mim abrir meus olhos. Aí, para eu ver a paisagem. Então, eu tinha que ver o quê? As coisas boas, as coisas que o Senhor estava fazendo na minha vida. Tudo aquilo, aqueles milagres, era para eu conseguir. Travou, caiu aqui a chamada, voltou. Então, tem um versículo que fala da águia, que a águia, quando vai ensinar o filhinho dela, ela tá lá em cima da montanha, né? Ela joga ele de lá, né? Ela joga e ele vai caindo. E aí, quando chega quase lá embaixo, se ele não conseguir, ele vai morrer. Mas ele tem que bater as asas para poder voar. Então, eu senti assim que o Senhor estava me ensinando a viver a vida que ele queria que eu vivesse naquele momento. Então, eu tinha que abrir meus olhos e ver o que ele estava fazendo na minha vida. Então, para mim, essa parte foi uma parte espiritual de Deus comigo, para eu não ver o lado ruim, né? Porque o lado ruim é o quê? Eu estava no hospital em que nem todas as pessoas tinham a mesma oportunidade que eu, não tiveram. Eu vi muitas pessoas, eu ia numa semana, na outra semana aquela pessoa já não estava mais. E muitas mulheres, né, sendo abandonadas pelos maridos também, pelos seus companheiros. E o meu marido estava ali comigo todos os momentos. Então, assim, era para eu considerar os milagres que o Senhor estava fazendo na minha vida naquele momento, e foi essa parte espiritual que fez parte da minha cura também, emocional, né, em relação ao meu casamento. Maravilha. Muito bom ouvir esses testemunhos, né? Que vem da parte de Deus. Nós já relatamos aqui que Deus vai trabalhando em todas as situações. E a questão de tempo, né? Eu estava aqui ouvindo a história da Jordana e lembrando sobre a vida de José, né? Se você não sabe, José foi preso injustamente. Ele foi vendido pelos irmãos, depois foi preso injustamente. E numa ocasião na qual ele teve, entre aspas, a chance de sair, ele pede lá para... tem um padeiro e um copeiro, né? Ó, quando você for solto, lembra de mim, né? E quando um dos dois, eu não me lembro agora se é o copeiro ou o padeiro, é solto, ele não lembra de José. Mas não era o tempo de José sair da prisão, porque demorou 2 anos depois. Deus estava preparando José para sair da prisão e depois revelar o sonho do faraó e ser governador. Então tudo tem o tempo de Deus mesmo, e nós sabemos disso, e esse testemunho da Jordana mostra isso também. Mas eu quero aqui ler uma passagem que Deus tem trabalhado bastante comigo e para levar essa mensagem para as pessoas. E está no Salmo 68, 19. Eu vou ler na nova tradução da linguagem de hoje, que diz assim: Louvado seja o Senhor, que dia a dia leva nossas cargas. Deus é a nossa salvação. O que é interessante aqui nesse versículo, né? Salmo 68, 19. Dia a dia, Deus leva as nossas cargas. Então, quando eu ouço um testemunho como esse da Jo, eu percebo isso, né? Como ela mesma acabou de relatar. O milkshake, olha só. Eu tenho certeza que quando ela recebeu esse milkshake, ela sentiu Deus levando uma carga dela. Não é verdade? Como ela mesmo falou, parece uma coisa simples, mas era o cuidado de Deus. E Deus cuida dos detalhes. Uma outra coisa que eu tenho para dizer: nós vivemos na era da ansiedade. E Jesus fala: não fique ansioso, porque isso não vai aumentar 1 centímetro na tua vida.
Você vai, basta cada dia o seu mal. E ele fala: olha para os lírios do campo, olha para os passarinhos, que Deus está cuidando de tudo. E ele fala assim: se ele está cuidando do passarinho, da erva, né? Do campo, imagina de você, meus queridos. Deus cuida dos menores, imagina dos maiores. Nós temos muita importância para Deus. Cada misericórdia, Ele nos criou. Ele sabe das nossas lutas, sabe das nossas necessidades. Então, não tenha dúvida. Se você tinha dúvida de que Deus cuida, ouça o testemunho de novo, volta o testemunho lá atrás. E não pense que o cuidado de Deus quer dizer isenção de tribulação, isenção de problema. Pelo amor de Deus, a gente poderia fazer aqui outro podcast para falar de outros tantos tribulações, problemas, lutas que a Jo passou, a família, né, Jo? Todo mundo sabe. Mas é muito especial ouvir isso da pessoa, porque você confirma o que a palavra de Deus diz, que é: louvado seja o Senhor, que dia a dia leva nossas cargas. Deus está cuidando da gente, não é uma vez na semana, não é, uma vez no mês, não é quinzenalmente, não é uma vez no ano. É dia após dia. Amém? Samuel? Perfeito. Vai deixar a última pergunta para mim? Achei que você ia emendar já a sua Não, é que pergunta. também tem as considerações finais e também tem o seguinte: nós temos que fazer aqui os agradecimentos, Isso aí. né? Pode Porque, começar aí, então, os como eu agradecimentos. falo, maravilha. Veja só, você acabou de ouvir aqui um testemunho maravilhoso e para que esse testemunho vá ao ar, né? Nós contamos aqui com equipamentos, nós contamos sempre agradecendo a Deus em primeiro lugar, mas eu agradeço aos irmãos e irmãs da Igreja Evangélica Presbiteriana em Vilhonice e em São João Novo, porque contribuem para que o programa Diretamente Podcast vá ao ar, levando testemunhos maravilhosos como este. Então, muito obrigado, né? Para você que é de Jandira, vá lá visitar, ouvir a palavra de Deus, lá na Rua Netuno, número 76, na Vilhonice. Domingo, às 18h10, temos o culto da família. Então, eu espero você lá para ouvir a mensagem do Senhor, para a gente orar junto, conversar, ser tocado pelo Espírito Santo também. E também lá em São João Novo é todo primeiro, terceiro e quinto sábado de cada mês no Projeto Rive às 19h30. Então agradeço aos irmãos da Igreja Evangélica Presbiteriana, da Vilhonice e de São João Novo. E também Alhos e Temperos Marques Palma, né, que sempre está trazendo produto fresquinho para você. Alho, tempero, chá, semente, tudo de bom, tudo do melhor. Eu tenho recebido elogios, pessoas falando muito bom os seus temperos. E a gente está aqui trabalhando, batalhando para levar o melhor mesmo para você. E Alhos e Temperos Marques Palma, você pode pedir no WhatsApp 999 16 8856 ou 999 12 5997. E vai daí, meu irmão Samuel. É isso, meu irmão. Eu também quero agradecer a Deus e convidar todos vocês para conhecer o meu trabalho no jornalismo também. Eu tenho o meu canal, @Fala Professor Samuel, e também um portal de notícias, psnews.tv.br, onde eu posto ali reflexões também, que Deus dá a graça de escrever, reflexões de amigo. Pastor Isaac está convidado a mandar artigos também para subir lá no portal. É uma forma de ampliar um pouco do que nós fazemos aqui, inclusive. E, né, esses apoiadores que eu vou falar aqui também apoiam esse meu trabalho no jornalismo. Então agradeço a Power Fiber, né? Desde 2019 eu utilizo a internet, fico muito feliz, a internet deles, fico muito feliz de tê-los como apoiadores desse trabalho meu no jornalismo. E também a Magnus School aqui, Jandira, a escolinha que abre as portas para o meu filho, que tem se desenvolvido super bem lá. Fica ali de frente do Dorvalina Bílio Teixeira. Então esses são os dois apoiadores, e eu deixo aqui o convite a todos vocês que conheçam esse trabalho que eu realizo no jornalismo também. Eu sei que o pastor Isaac Palma fará
claro, a pergunta dele. Mas eu gostaria de saber, porque no testemunho do Diogo, ele frisou muito essa passagem que você contou aqui, Jordana. E eu não sei se você percebeu que momento seu esposo estava diferente, mas eu tenho certeza que em algum momento você percebeu. É o mesmo Diogo, né? Porque ele contou, né, a busca dele por resposta de Deus quando você estava nesse processo e a transformação dele se deu nesse processo. Você percebeu a diferença do Diogo do início do processo, no meio do processo? Em que momento você percebeu que ele estava mudado? Na verdade, eu demorei um pouco, né, para perceber. Eu fui mais aproveitando, né? Aproveitando aquelas melhoras. Porque desde o início, teve alguns episódios, né, de melhoras, como eu falei para vocês, do processo, né, que foi lento, mas foi. Mas tinha algumas mudanças. Então, nesse momento, eu fui aproveitando mesmo as melhoras, né, que tinha. Mas eu senti, assim, que ele buscava mais a Deus, né, a ler a palavra, assim, a fala muda, né, a convicção também, né, do que fala, do que entende. Então é uma pessoa diferente, assim, você percebe que tem um relacionamento diferente, né, com Deus. O temor a Deus, né? Então algumas mudanças assim, ele tem um temperamento mais forte, né? Então nós somos opostos totalmente. Então assim, ele tem um temperamento mais forte. Então só que eu via que ele estava deixando, né, o Senhor tratar daquilo, tratar da vida dele, tratar da fala, do comportamento, né? Ele vai continuar sendo o Diogo que o Senhor fez, né? Mas ele é um Diogo que tem um relacionamento com Deus, que é totalmente diferente, né? Então eu via a busca dele e o relacionamento, né? De deixar Deus usar ele, o testemunho dele também mudou, né? A forma com que ele falava do que estava acontecendo na vida dele. Então, eu realmente vi e vejo, né, que o Senhor continua trabalhando na vida dele através, a partir daquele momento, né? Que maravilha, né, Pastor Isaac? A gente ouvir isso daí, obras de transformação. Quantas pessoas estão precisando encontrar essa transformação também? E eu não tenho a menor dúvida que você, naquele processo de enfermidade, foi alimentada também dessa fé aumentada do seu esposo. Pastor Isaac, contigo, meu irmão. Maravilha, né? Nós já estamos aqui encaminhando para o final. Você falou de eu fazer a última pergunta. Na verdade, eu quero fazer aqui uma brincadeira, uma provocação, se tiver condição, né? A Jo que vai falar aí para mim. Ele tá aí perto? O Diogo? Diogo, tá. Ele tá ali, ele tá escondido no quarto. Quer que eu chame ele? Eu quero fazer uma cobrança pública para ele. Ele quer falar com você. Eita, nós. Ó, Eita, já avisa eita, pra eita. ele que eu não tenho participação nisso, tá? Já avisa pra ele. Ó, Não, é primo, eu posso zoar, eu posso Não zoar. tenho participação, eu já tô avisando antes. Não, só pra ele pôr a carinha dele aí, a carinha dele na câmera. Só a carinha, só a carinha. Qual o rosto? Ei, Que bom fone. só. Rapaz, olha. Boa tarde a todos. Opa, aí, tirou a Paz, meu barba, irmão. rapaz. Tudo bem? Tudo bem, meus queridos? Ah, Paz. sim, tudo bem, meu irmão? Tudo bem, meu Não. amado? Olha, vou ser breve, hein? Tá devendo bom. uma lua de mel pra minha prima, hein? Pode Verdade. pagar. Rapaz, ó. É verdade. E tem que ser aquela lua de mel, né? Agora é Não, público, né? você nem gente? pense em ligar em jogo nenhum. Nem de Corinthians, nenhum. Palmeiras, São Paulo. Rapaz, Você tá se entendido? eu pudesse mudar, eu tinha mudado, viu? Se eu pudesse mudar o que eu fiz. Mas eu vou. Não, você não vai ter acontecer- como mudar. Quando acontecer, eu vou pedir pra ela ligar pra vocês falarem aí o que aconteceu.
Aí, Tá bom? É, isso aí. Tá A bom. gente vai colocar uma promessa, porque você prometeu, não é verdade? No Olha, programa? rapaz, prometi. É verdade. É Então, verdade. eu não esqueci, hein? Viu, Nem eu. ô Jordana? Ô Jordana, eu não. Eu tô dando uma de irmão chato, né? Eu sou primo, mas agora tô É dando isso uma aí, de irmão ó. chato. Tá, ó, tô precisando mesmo de Eu irmão não aqui. esqueci! Eu não esqueci. Ninguém esquece. Ninguém esquece. Obrigada, viu, Ô pela força Samuel, aí. isso, pode ó, deixar. Deixa eu te deixando falar claro uma que eu não coisa. tenho participação nessa cobrança, tá? Ó, tô em paz, tá? Obrigado. Isso aí, meu irmão. Tá vendo? Ai, ai. É Não, isso. eu sou da família, eu posso, É isso né? aí, é isso aí. Aham. Não, Então, até uma eu tô brincadeira muito aqui. feliz com. Pode falar. Até uma brincadeira aqui que no começo você falou, pode chamar de Jô. Eu falei, eu não. Eu não chamo de Jô. Não, eu não. Você chama aí, fica à vontade. Sabe, olha o tamanho do Diogo aí, Tá rapaz. vendo? Tá vendo? Não, nada disso. Jordana. É isso aí. Uhum. Tá tudo Aí, certo. aí, tá vendo? Mas é isso, Muito pastor bem, Isaac. olha só. Eu faço aqui essa brincadeira com minhas considerações finais, porque em Jesus nós temos alegria, nós temos a liberdade, né? É, mas é verdade, viu, Diogo? Tô esperando você cumprir a promessa. Eu E te assim, mando. Samuel, manda o zap, ele cumpriu. É assim, Aham. quando eu ia na casa da minha prima, né? Eu era, vamos dizer assim, o único homem, né? Porque tinha minha irmã de menina e mais 4 primas lá. Rapaz, eu era paparicado que só. É verdade, isso é verdade, hein? É, pequenininho, Não é né? verdade? Bagunceirinho. É. Ah lá, viu isso? Eu era bagunceiro ainda. Pra ajudar. Bagunceiro. E elas gostaram. Muito bem. Então eu quero aqui fazer minhas considerações finais, agradecendo a Deus por mais esse diretamente podcast. Se quiser me achar no Facebook é Isaac Palma, no Instagram é Palma Isaac, e no YouTube diretamente podcast e também Igreja Evangélica Presbiteriana. Se você pesquisar Igreja Evangélica Presbiteriana, Presbiteriana tem um monte. Faz assim, Igreja Evangélica Presbiteriana Canal. Aí aparece lá o nosso canal lá que tem crescido. E também, gente, aqui no Diretamente Podcast. Se inscreva aqui, curta, comente, compartilha. Dá uma força aí para a gente divulgar testemunhos maravilhosos como este, como do Diogo, como o que nós ouvimos semana passada do Ricieri. Deus é bom, eu só tenho a agradecer a Deus. Eu não tenho que reclamar. Eu tenho que agradecer ao Senhor. Ele faz as coisas boas que a gente nem vê. Dia após dia, Deus está cuidando da gente. Amém? Salmo 68, 19. Então, eu agradeço ao Senhor, mando um beijo, um abraço aqui para minha prima, né? Estenda o abraço para minhas outras primas, né? E também para o meu irmão em Cristo Jesus, o Diogo e toda a família de vocês. Você Amém, vê, né? obrigada. Você vê, né? Na minha família, quando casa com a prima, é primo, tá? Ela. Então, olha só, olha aí, olha aí. Mas é isso, ó, nas minhas considerações finais, quero agradecer a Deus por mais um testemunho, né, que nós recebemos aqui hoje, né? O testemunho de perseverança. Eu acho que a palavra tá aqui, é saber esperar, mas é perseverança. Perseverou ali nas promessas de Deus em relação ao seu casamento, acreditando que chegaria o momento de mudança, essa virada de chave. Né? Infelizmente, precisou de um câncer para abrir o olho do Diogo, mas graças a Deus, o resultado final é esse, né? O Deus entregou uma família linda para os dois e hoje foi contado para nós mais um testemunho de fé, perseverança e milagre. Fico muito feliz e passo as considerações finais para a Jordana. Jordana. Uhum. Eu agradeço a oportunidade, né, de estar aqui falando mais uma vez sobre testemunho, sobre o que o Senhor fez na minha vida, porque até eu me lembro que durante o início, né, de tudo lá, eu pensava, nossa,
se o Senhor fizesse um milagre, eu podia contar um testemunho um dia, né? E assim, não para, né? Então, assim, quando eu tiver oportunidade e puder estar falando desse testemunho de tudo que o Senhor fez na minha vida, né? Nossa vida, tudo que a gente passa não é em vão, né? Não é em vão no Senhor. Então, para as pessoas se fortalecerem, né? Terem com que se basear, né? A Bíblia está aí para a gente ler, né? Mas a nossa vida também, ela é para testemunhar das coisas maravilhas que o Senhor faz, né? E mostrar que ela é viva, né? E diariamente o Senhor tem cuidado de nós e para as pessoas não perderem, né? A fé, a esperança em Deus, porque Ele cuida, Ele se importa com a sua vida, com seus sonhos, né? Com o que você tem no seu coração, mas a gente tem que deixar Ele agir para que a obra dele se conclua, né? O Deus que começou a boa obra, ele vai terminar, né? Então, a gente continua confiando nisso daí. Eu agradeço muito a oportunidade mesmo de poder estar aqui falando com vocês. Muito obrigada. Deus Bem, abençoe. é isso aí, pastor Isaac Palma, algo mais? Não, eu só agradeço mesmo e desejo uma boa semana a todos. É isso aí. Ótima semana a todos vocês. O Diogo aí, olha que história. Dois testemunhos aí de fé, superação, perseverança. Uma família abençoada que nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui no Diretamente Podcast. Já sabe, sábado que vem, 11 da manhã. Aproveita agora, já curta, se inscreva. Porque você se inscrevendo, você já recebe a notificação, né? Já sabe quando a gente estará aqui postando novos conteúdos. O pastor Isaac sempre faz alguns shots muito interessantes com momentos mais marcantes do programa. E é isso. Fiquem com Deus. Ótima semana. Tchau. Tchau. Tchau.